O Tratado de Tordesilhas, assinado em 1494, estabeleceu uma linha demarcatória que foi rigidamente respeitada pelas coroas ibéricas durante os séculos XVI e XVII, impedindo incursões oficiais ou privadas de portugueses além do meridiano estabelecido. Errado. Explicação: o limite de Tordesilhas foi frequentemente ultrapassado por expedições portuguesas antes mesmo da União Ibérica. Missões jesuíticas, entradas oficiais e o bandeirismo paulista expandiram a presença lusitana rumo ao oeste, demonstrando que a linha divisória possuía grande fluidez na prática colonial. 2. A União Ibérica, de 1580 a 1640, eliminou temporariamente as fronteiras políticas entre os domínios de Portugal e Espanha, o que facilitou o avanço de colonos e bandeirantes luso-brasileiros em direção ao interior do continente sul-americano. Certo. Explicação: sob o mesmo monarca filipino, a separação legal e militar entre os impérios ultramarinos ibéricos perdeu o efeito prático. Isso permitiu que os colonos da América Portuguesa penetrassem profundamente em territórios formalmente espanhóis, como o atual Centro-Oeste e a Amazônia, sem sofrer represálias de Madrid. 3. As bandeiras de apresamento tinham como objetivo principal a busca por metais preciosos nas regiões que hoje correspondem ao Centro-Oeste brasileiro, diferindo das bandeiras de prospecção, focadas na captura de indígenas. Errado. Explicação: o item inverteu os conceitos. O objetivo principal das bandeiras de apresamento, orpressam, era a captura e escravização de populações indígenas, muito comum no século XVII. Já as bandeiras de prospecção buscavam metais e pedras preciosas, tornando-se dominantes no final do século XVII e início do século XVIII. 4. O Tratado de Madrid, 1750, idealizado pelo diplomata Alexandre de Gusmão, consagrou o princípio do uti possidetis, legitimando a posse das terras ocupadas efetivamente por colonos portugueses, o que redefiniu substancialmente as fronteiras da América do Sul. Certo. Explicação: Alexandre de Gusmão utilizou o direito romano, uti possidetis, ita possidetis, quem possui de fato, possui de direito, e mapas cartográficos atualizados, como o mapa das Cortes, para assegurar a Portugal a posse das terras efetivamente povoadas e defendidas por súditos lusos, expandindo o Brasil muito além de Tordesilhas. 5. O Tratado de Badajoz, 1801, resolveu definitivamente a disputa pela colônia do Sacramento e pelos 7 povos das Missões, garantindo a soberania portuguesa sobre ambas as regiões estratégicas da Bacia do Prata. Errado. Explicação: o Tratado de Badajoz incorporou formalmente a região dos 7 povos das Missões ao território português, América Portuguesa, mas ratificou a perda definitiva da colônia do Sacramento para a Espanha. 6. A criação das capitanias hereditárias na década de 1530 representou uma descentralização administrativa com o objetivo de terceirizar os custos de defesa e colonização para a iniciativa privada. Fez-se a crise financeira da coroa e a ameaça de invasões francesas. Certo. Explicação: sem recursos para arcar diretamente com a colonização após o declínio do comércio de especiarias no Oriente, a coroa delegou a posse útil das terras a donatários da pequena nobreza e burocracia lusitana, repassando a eles os custos e riscos da ocupação da colônia. 7. O estabelecimento do governo geral em 1549, com sede em Salvador, extinguiu imediatamente o sistema de capitanias hereditárias, centralizando toda a administração colonial nas mãos da coroa. Errado. Explicação: o governo geral não extinguiu as capitanias hereditárias, ele foi sobreposto a elas para fornecer um eixo de centralização política, apoio militar e fiscalização. Muitas capitanias continuaram existindo como propriedades privadas por séculos, sendo progressivamente compradas de volta pela coroa, especialmente na era pombalina. 8. As missões jesuíticas atuaram em total sintonia político-militar com os bandeirantes paulistas ao longo do século XVII, unindo esforços planejados para a fixação pacífica das fronteiras do sul da colônia e a preservação cultural dos nativos. Errado. Explicação: o item está incorreto porque a relação entre jesuítas e bandeirantes paulistas foi marcada por violentos conflitos e profundas divergências. Os paulistas atacavam as missões, reduções, com o objetivo de escravizar os indígenas catequizados, gerando resistência armada por parte dos religiosos.
9. O Tratado de Utrecht, 1713, foi de suma importância para a geopolítica colonial ao fixar os limites setentrionais do Brasil com a Guiana Francesa no Rio Oiapoque, ou Rio de Vicente Pinzon. Certo. Explicação. Assinado após a Guerra de Sucessão Espanhola, o primeiro Tratado de Utrecht garantiu diplomaticamente o direito de Portugal sobre a margem norte do rio Amazonas e estabeleceu o rio Oiapoque como limite oficial com as possessões ultramarinas da França. 10. As chamadas drogas do sertão, como o cacau, o cravo e o guaraná, funcionaram como principal motor econômico e geográfico para a fixação e expansão territorial portuguesa na Amazônia durante os séculos XVII e XVIII. Certo. Explicação. Ao contrário do Nordeste, açúcar, e do Sudeste, ouro, a bacia amazônica estruturou sua economia extrativista na coleta de produtos florestais, drogas do sertão, impulsionada pela mão de obra indígena administrada por ordens religiosas. Esse fluxo econômico garantiu a interiorização da presença lusitana na região norte. 11. Da criação do Estado do Maranhão, posteriormente Estado do Grão-Pará e Maranhão, em 1621 tinha como objetivo integrar economicamente o norte da colônia às rotas comerciais de açúcar de Pernambuco e da Bahia. Errado. Explicação. A criação do Estado do Maranhão visava o oposto da integração interna. Devido às correntes marítimas e dificuldades de navegação costeira, era mais fácil viajar de São Luís ou Belém diretamente para Lisboa do que para Salvador. A separação administrativa buscava melhorar a defesa militar direta contra invasores do norte da Europa e dinamizar o comércio diretamente com a metrópole. 12. Os Tratados de Santo Ildefonso, 1777, e de Permuta, 1761, reafirmaram em sua totalidade os limites estipulados no Tratado de Madrid, sem que houvesse retrocessos territoriais para Portugal na região sul. Errado. Explicação. Houve retrocessos importantes. O Tratado de Santo Ildefonso, 1777, modificou as linhas de Madrid em desvantagem para Portugal, cedendo à Espanha a colônia do Sacramento e a região dos Sete Povos das Missões, além de parte do atual Rio Grande do Sul, que só seriam recuperados mais tarde. 13. O sertanismo de contrato caracterizou-se pela contratação de bandeirantes por governadores coloniais ou latifundiários para combater tribos indígenas rebeldes, gentio bárbaro, e destruir quilombos de escravizados fugitivos. Certo. Explicação. Diante do declínio do apresamento livre, os bandeirantes paulistas transformaram sua experiência militar na mata em um serviço mercantilizado. O exemplo mais famoso foi Domingos Jorge Velho, contratado para destruir o quilombo dos Palmares e submeter os povos indígenas do Nordeste. 14. A fortificação militar da Calha Ocidental no século XVIII foi negligenciada pelo governo do Marquês de Pombal, que priorizou a diplomacia pura e abdicou de investir em estruturas de defesa na região de Mato Grosso. Errado. Explicação. O item erra ao afirmar que a defesa foi negligenciada. Sob o governo do Marquês de Pombal, a coroa adotou uma política de fortificação ativa das fronteiras fluviais do Oeste, Mato Grosso e Norte, construindo fortalezas imponentes como o Forte de Príncipe da Beira e o Forte de Coimbra para garantir fisicamente os limites do Utei-Pocidetes. 15. O Tratado de El Pardo, 1761, expandiu ainda mais os limites fixados no Tratado de Madrid, 1750, garantindo a Portugal o controle total do estuário do Rio da Prata e a incorporação definitiva de Buenos Aires. Errado. Explicação. O Tratado de El Pardo, 1761, não expandiu as fronteiras lusas, pelo contrário, ele anulou formalmente por completo as disposições do Tratado de Madrid devido às severas dificuldades de demarcação em campo e à violenta resistência armada indígena na Guerra Guaranítica. 16. A economia açucareira do Nordeste colonial estruturou-se sob a forma de plantation, caracterizada pelo latifúndio, pela monocultura voltada à exportação e pela utilização predominante de mão de obra escravizada. Certo. Explicação. É a definição clássica e consolidada da historiografia sobre a montagem do complexo açucareiro luso-americano. O engenho era o centro econômico e social dessa estrutura agroexportadora baseada na exploração do binômio terra-escravidão. 17. A pecuária no período colonial funcionou como uma atividade meramente periférica, sem relevância para a integração econômica de diferentes regiões ou para o abastecimento interno da colônia.
Errado. Explicação: a pecuária foi uma atividade fundamental para a economia colonial. Ela promoveu a interiorização, saindo do litoral açucareiro em direção ao sertão do Nordeste e aos campos do Sul, integrou as regiões ao abastecer os centros urbanos e a zona mineradora com carne e moares, e sustentou o mercado interno. 18. As invasões holandesas no Nordeste, de 1624 a 1654, foram motivadas pelo interesse exclusivo na extração do pau-brasil na costa setentrional, ignorando o circuito mercantil e de refino do açúcar por considerá-lo pouco lucrativo. Errado. Explicação: o erro está na motivação indicada. As invasões holandesas foram motivadas diretamente pelo interesse da Companhia das Índias Ocidentais, WIC, em controlar as etapas de produção, refino e distribuição do açúcar brasileiro, cujos fluxos comerciais haviam sido interrompidos pelo embargo decorrente da União Ibérica. 19. A transição do trabalho indígena para o africano na lavoura açucareira deveu-se à incapacidade biológica e à indolência natural dos nativos para o cultivo da cana, conforme aponta a historiografia contemporânea. Errado. Explicação: a historiografia contemporânea rejeita teses racistas de indolência. A transição ocorreu por motivos demográficos, alta mortalidade indígena por epidemias, pressões políticas e teológicas da Igreja Católica contra a escravização dos nativos, e, fundamentalmente, pela alta lucratividade do tráfico transatlântico de escravizados africanos, que gerava vultosas rendas fiscais para a coroa e comerciantes portugueses. 20. A descoberta de ouro no final do século XVII na região das Minas Gerais provocou um deslocamento do eixo político-econômico da colônia do Nordeste para o Centro-Sul, culminando na transferência da capital para o Rio de Janeiro em 1763. Certo. Explicação: a mineração atraiu fluxos migratórios maciços e exigiu uma reorganização administrativa e fiscal da coroa. O Rio de Janeiro, porto escoador do ouro e ponto de entrada de escravizados e mercadorias para as minas, tornou-se o nó estratégico da colônia, justificando a mudança da capital colonial por ordem pombalina. 21. A derrama instituída pela coroa portuguesa na região mineradora consistia em um imposto voluntário pago pelas irmandades religiosas urbanas para o financiamento de obras assistenciais e a construção de igrejas barrocas. Errado. Explicação: a derrama não era voluntária e nem religiosa. Tratava-se de um mecanismo tributário extraordinário e compulsório para a cobrança forçada de quintos atrasados, acionado quando a arrecadação anual de uma comarca não atingia a meta estipulada de 100 arrobas de ouro devidas à metrópole. 22. Ao contrário da sociedade açucareira, essencialmente rural e rigidamente bipolarizada, a sociedade mineradora do século XVIII apresentou maior urbanização, diversificação de ofícios e oportunidades de mobilidade social. Certo. Explicação: a economia do ouro gerou um dinâmico tecido urbano, Vila Rica, Mariana, Sabará, que demandava burocratas, advogados, comerciantes, artesãos, faiscadores e tropeiros. Embora continuasse sendo uma sociedade escravista e desigual, ela abriu maior espaço para a alforria e o surgimento de camadas sociais intermediárias livres. 23. O exclusivo metropolitano, ou pacto colonial, impedia que a América Portuguesa desenvolvesse mercados e redes de comércio interno, forçando a colônia a direcionar todas as suas trocas exclusivamente para o Porto de Lisboa. Errado. Explicação: estudos historiográficos recentes demonstram que, apesar do exclusivo metropolitano na macroexportação, a colônia desenvolveu um expressivo mercado interno dotado de acumulação de capital própria. Redes de comércio interprovincial de gado, alimentos, mandioca, milho e escravizados interligavam diferentes regiões à revelia do controle rígido de Lisboa. 24. A criação das companhias gerais de comércio, como a do Grão-Pará e Maranhão, durante a administração do Marquês de Pombal buscou monopolizar setores mercantis regionais, injetar capital nas lavouras locais e coibir o contrabando. Certo. Explicação: a política pombalina combinou o mercantilismo tardio com a centralização. Ao criar companhias privilegiadas de comércio monopolistas, o ministro visava fornecer escravizados africanos para as províncias do Norte e Nordeste, estimular a produção local de algodão e arroz, e garantir que os lucros fossem canalizados para a burguesia mercantil lusa instalada em Lisboa. 25. Os quilombos,
como o complexo de Palmares no século XVII, funcionavam estritamente como refúgios temporários de escravizados foragidos, carecendo de estruturas econômicas internas e de interações comerciais com a sociedade colonial circundante. Errado. Explicação: Palmares e outros grandes quilombos não eram acampamentos temporários, mas sim complexas sociedades político-econômicas que duraram décadas. Eles desenvolveram policultura agrícola de subsistência, metalurgia primitiva e mantinham redes de comércio regular com vilas e moradores brancos vizinhos, trocando excedentes agrícolas por armas e tecidos. 26. O Diretório dos Índios, instituído por Pombal em 1757 em substituição ao controle jesuítico, promoveu a integração dos nativos por meio da obrigatoriedade do uso da língua portuguesa, da secularização da administração das aldeias e do incentivo ao casamento interracioso. Certo. Explicação: o Diretório dos Índios refletiu a política ilustrada e antijesuítica de Pombal. Retirou o controle dos indígenas das mãos das ordens religiosas, transformou as missões em vilas civis administradas por diretores leigos e tentou aportuguesar os nativos para transformá-los em súditos úteis e trabalhadores assalariados para a coroa. 27. As câmaras municipais representavam o poder político local na colônia e eram controladas pelos homens bons, elite econômica composta majoritariamente por grandes proprietários de terras, escravistas e comerciantes de grosso trato nativos ou reinóis. Certo. Explicação: as câmaras municipais eram a principal instituição política de âmbito local. O acesso aos cargos de vereador e juiz ordinário era restrito aos homens bons, critério de pureza de sangue, propriedade e status social. Elas frequentemente batiam de frente com as diretrizes dos governadores enviados pela metrópole para defender os interesses da aristocracia agrária local. 28. A proibição manufatureira imposta pelo Alvará de 1785 de Dona Maria I extinguiu de maneira absoluta todas as atividades têxteis rudimentares na colônia, impedindo a confecção de roupas para os escravizados e tecidos de fardo. Errado. Explicação: o Alvará de 1785 de Dona Maria I de fato proibiu a existência de fábricas e manufaturas têxteis e metalúrgicas na colônia para evitar a concorrência com Portugal. No entanto, o próprio documento trazia uma exceção explícita, permitia a continuidade da produção de panos grossos de algodão destinados à vestimenta dos escravizados e ao enfardamento de mercadorias. 29. A brecha camponesa caracterizava-se pela proibição absoluta e legal de qualquer atividade agrícola ou de subsistência autônoma para os escravizados, visando focar 100% de seu tempo produtivo no eito sob a supervisão do feitor. Errado. Explicação: o item traz uma definição invertida. A tese da brecha camponesa, formulada por Ciro Flamarion Cardoso, refere-se justamente à prática tolerada de permitir que escravizados cultivassem pequenas parcelas de terra nos dias de descanso, gerando autonomia econômica limitada e excedentes agrícolas que podiam ser comercializados por eles. 30. A estrutura social da América Portuguesa, embora marcada pelo patriarcalismo e pelo escravismo, contava com uma expressiva população de homens livres e pobres, mestiços, brancos despossuídos, libertos, que viviam à margem do grande circuito agroexportador e desempenhavam papéis cruciais na economia de subsistência interna. Certo. Explicação: a historiografia revisou a visão antiga de que a colônia era formada apenas por senhores e escravizados. O contingente de livres e despossuídos era numericamente muito relevante e fundamental para o funcionamento cotidiano da colônia, atuando na agricultura de alimentos, transporte de tropas, segurança e pequenos comércios.